onde tem aquela placa Shalom Adonai Kids ali. Isso, tá, até acendeu, ó. E ali as crianças vão ter um momento de buscar a presença de Deus, de fazer o seu culto também, de receber uma palavra, para elas poderem se edificar, né? Que seja muito especial. Nós abençoamos nossos pequenos, ó Pai, consagramos eles, consagramos a vida dos professores que venham ensinar, estruturar, e que seja um momento edificante e espiritual para essa geração, em nome de Jesus, amém, amém. Esse é o rebanho que a gente tanto ama, não é verdade? Nossos pequenos, nossas crianças, né? Bom, vocês ficaram sabendo que eu rompi o tendão. Quem não estava sabendo aí? Todo mundo está sabendo? Então, rompi o tendão. Não foi num grande momento de impacto, foi numa corrida normal, porque não sei se vocês sabem que geralmente quando eu jogava a bola, não sei se vocês percebiam que eu andava meio torto assim, com o tendão, já estava inflamado há muito tempo e eu não cuidei. Então é igual o pecado. O pecado você vai deixando criar cabelo e não vai eliminando o pecado da sua vida, e aí acaba que uma hora ele te derruba. E aconteceu isso, literalmente não foi pecado meu, mas foi o tendão. Eu caí no meio do campo numa corridinha que eu estava dando ali com a bola, conduzindo a bola, estava assim, nem 3 quilômetros por hora, conduzindo a bola assim, parecia que alguém me deu um chute assim, de bico assim, bem atrás assim. Eu caí olhando para trás para falar assim, para que isso, meu? Na hora que eu vi para trás, não tinha ninguém atrás de mim, rompeu do nada. E ali, a gente vai tentando entender os porquês de Deus, na verdade. Quando você passa uma dificuldade, às vezes um desemprego, às vezes um relacionamento que não dá certo, às vezes uma luta em uma área, numa adversidade, você não fica pensando, por que aconteceu isso comigo? Por que aconteceu isso comigo? Será que só eu que penso isso? Você também já pensou assim, por que aconteceu isso comigo? E eu fiquei pensando, sabe, na semana retrasada que aconteceu, né? Eu queria até ter vindo no culto, mas estava latejando muito, eu tinha que ficar com o pé para o alto, porque estava inchando, e a Simone falou, não, quase que ela não quis deixar eu hoje, né? Então, e aí, essas 2 semanas, Deus ficou tratando no meu coração algumas coisas, que eu quero assim, aquilo que eu entendi, eu quero que Deus faça você também ser edificado. Gustavo, fecha as portinhas de vidro para as crianças poder ficar um pouquinho mais isolado o som delas ali. Obrigado, querido. E aí eu fiquei pensando, o que aconteceu? Aí eu lembrei de uma vez que eu ministrei algo, que eu vi um pastor pregando, que ele conhecia o rebanho, as ovelhas, e tinha algumas ovelhas que estavam dentro do pasto, mas elas eram muito distante do pastor, aquela ovelhinha muito distante, ela estava quase que com uma vida autônoma, desligadona do pastor. E ali, ele deu uma cajadada na perna daquela ovelha, ela não perdeu a mobilidade, ele pegava ela no colo e era ela a primeira a beber águas, porque o pastor estava sempre com ela nos braços. E aí ela era a primeira a chegar nos pastos verdejantes. E aí era que vinha o lobo, ela estava nos braços do pastor. E aí o Senhor falou assim, entenda o que eu estou fazendo com você. E aí os primeiros dias eu tentei entender, Senhor, eu quero fazer tua obra, um homem de Deus parado ao reino de Deus, a igreja. E aí Deus começou a falar, Deus começou a me levar no momento do secreto, no momento de adoração, no momento que, aí o que eu fiz? Levantei um altar para Deus em casa, coloquei o violão aqui do lado, coloquei o teclado aqui da frente, coloquei o controle da TV para poder pôr no YouTube ali algumas coisas que me ajudaria, e coloquei lá as coisas de fazer a fisioterapia, tudo perto. E eu comecei a levantar um altar ali para o Senhor em adoração. Trabalhamos
a música que a Luísa está fazendo, que ela está compondo, coloquei uma música, desenvolvi um momento de intimidade, de adoração com Deus. Então eu entendi e comecei a olhar para a igreja naquilo que precisava melhorar, mas que eu estava, às vezes, centralizando tudo. Eu queria estar na frente, liberava, mas estava na frente das coisas, mas eu queria sempre estar. E aí o segredo aí Deus falou assim: deixa o seu povo crescer, deixa o seu povo desenvolver, deixa o seu povo errar, deixa o seu povo não, vocês são ovelha do Senhor Jesus, Ele é o bom pastor, eu sou um pastor auxiliar, mas Ele é seu pastor. Então é tempo da igreja crescer na comunhão, na intimidade, aprender a se virar e se fortalecer mais perto do pastor, e Deus me pôs nos braços dele, e foi isso que eu tive de despertamento da parte de Deus, estar mais profundo, estar mais voltado a Deus. Então, essa semana eu fiz o devocional que vai sair essa semana agora, né? Com ilustração, com profundidade, com dedicação. Então você aprende que cada fase, o que eu quero dizer para você é que cada fase da sua vida que você está passando, absorva o máximo o porquê dessa fase, que nada é por acaso. E aí eu aprendi uma coisa muito importante, que eu estava assim, eu tenho uma característica que eu sou difícil de receber das pessoas. Eu quero estar sempre entregando. Não, eu quero estar sempre entregando, fazendo. Aí o que aconteceu? O Gabriel, nos primeiros dias, ligou para mim tarde. Eu falei, geralmente o Gabriel liga, né? Quando ele está com alguma dúvida, alguma crise, algum momento de tomar decisão. Aí ele ligou tarde. Eu falei, bom, vou servir o Gabriel. O que você precisa, Gabriel? Não, como que você está? Você está precisando de alguma coisa? Não, estou precisando, tudo bem, e você? Fala aí o que você precisa. Não, só estou ligando para saber. Aí Deus falou assim para mim: você fica muito assim, agora você vai entender a importância de ficar assim, receber. E aí eu tenho uma palavra, algumas pessoas ligaram para mim, deram uma palavra, e aí eu entendi o quão importante que é esse momento que você está aqui recebendo, porque vai ter uma hora, você vai receber tanto, para quê? Para que uma hora você esteja assim, abençoando. Mas esse é o momento que você está aí recebendo, e a importância de receber, porque é momento de você parar, sentar e receber. E às vezes eu não dava tanto valor. Então ali, o pessoal ministrando louvor, eu falei, nossa, meu Deus, que bom poder te adorar. Olha, todo mundo de pé e eu não estou podendo ficar em pé. Que bom poder ficar em pé no louvor, ter as pernas boas, ter as pernas 100%. Que bom poder, poder estar adorando a Deus completamente livre de poder, E aí eu fiquei pensando, nossa, meu tendão rompeu, tadinho de mim. Eu cheguei lá no hospital, tinha um senhor lá, que estava com duas, não era nenhuma, era duas, como que chama? Duas gaiolas na perna, o braço quebrado, um gesso no braço. Falei, imagina esse cara para dormir, se eu com um gesso no pé, tem que ficar para o alto, maior dificuldade para dormir, imagina aquele com duas gaiolas, que quebrou em 2 lugares, a gaiola, ela tem que manter a imobilização da perna, porque o osso espatifou, e ali a perna fica meio separada, assim, do tamanho oficial, para poder criando o osso. Eles põem uma placa de platina ali, e vai criando, fazendo uma calcificação para gerar o osso. Então, o que eu estou querendo dizer, que eu estava ali pronto para dar uma reclamada da minha situação, e vi uma pessoa completamente pior. E na hora que você está machucado, você começa a ver as pessoas com muleta, você fala, nossa,
Não é fácil não. Você começa a ver uma pessoa com a bengala, um coandador que não consegue nem se movimentar, você fala, meu Deus, está pior que eu. Você começa a se compadecer daquela situação das pessoas, que você não se compadecia tanto. Aí você começa a subir uma rampa, você fala, poxa, que bom que tem essa rampa. Aí você vê uma escadaria, você fala, ali não dá nem para mim ir, porque tem degraus. Você começa a ser uma pessoa mais inclusiva. Porque é verdadeira, a pessoa inclusiva não é aquela que fala a todos. A pessoa inclusiva é aquela que se preocupa em ter sinalização, ter uma área, né, que esse banheiro aqui tem lá um puxador para a pessoa poder se segurar. É uma área que eu estava até pesquisando fazer uma pastilha com identificação para uma pessoa cega, ter alguém que faz sinal de Libra para um culto que a pessoa é surda. Isso é inclusão. Ter rampas para as pessoas poder, tá? Que, graças a Deus, aqui a igreja não tem degrau, tem uma rampa ali e outra rampinha ali, só as crianças que não tem como que tem degrau. Mas você começa a se preocupar com algumas outras coisas. Então, o que eu quero dizer, resumindo, que a fase que você está vivendo não é por acaso, é para você absorver o máximo e crescer o máximo desse momento. Quando eu me converti, eu fiquei desempregado bastante tempo. E eu estava assim, lutando para não cair na fornicação com a Simone, porque eu entendi que fornicação é errado. E como a gente veio do mundo namorando e fornicando, e ali eu me converti, eu não queria mais viver naquela prática, eu queria me santificar e viver certo. E desempregado, ela fazendo estágio na faculdade, ela trabalhando, ganhando pouco, porque um estágio paga pouco, uma pessoa que tem que pagar a faculdade ainda, é mais difícil ainda, né? E a gente naquela dificuldade, e aí Deus começou a falar, não, agora é a hora de você vai ter tempo para estudar a palavra, para poder mergulhar na palavra, crescer, entender, adorar a Deus, pega seu violão, adora a Deus, come do rolo, come da palavra. Eu entendi que aquele momento que estava um monte de... eu não conseguia arrumar emprego, aquele momento foi o melhor, onde começou o meu melhor momento espiritual. Ali começou. Quando você fala assim, ó, uma coisa eu queria que você gravasse. Às vezes você fala assim, nossa, tal fase foi a melhor fase espiritual, meu melhor momento espiritual. Às vezes não vem isso, foi o meu melhor momento espiritual. Mas eu quero dizer que, sabe qual que é o melhor momento espiritual? É aquele que você vai começar a viver agora, em nome de Jesus. É agora, pode começar. Quando pode ser o seu melhor momento espiritual? Agora. Então, o que eu estou vivendo agora é eu entendendo que hoje, agora, pode ser o meu melhor momento espiritual. Já, o meu melhor momento espiritual pode ser agora. Porque agora eu vou buscar, agora eu vou me santificar mais, agora eu vou ler. Então, sempre o agora, que é a palavra presente, é o seu melhor momento. Mas aquele problema que aconteceu naquela época foi onde eu comecei e aí eu estava tentando vender plano de saúde, porque eu tinha um contato numa corretora, e ali eu até contei isso esses dias, comecei a escrever versículo em cada panfleto eu escrevia um versículo diferente, e ali fez com que eu conhecesse mais a palavra, decorasse versículos. Você vê que eu sei muitos versículos de cabeça, porque o exercício faz com que você conheça bastante coisa, né? Então, o que eu quero dizer, que a fase que você está passando hoje, absorve o máximo. É luta, é momento de decisão, é momento de novidade, é momento de escassez, é momento de dúvida, é momento de, sei lá, de medo, é momento de incerteza. Hoje a crise que está, a gente não sabe o que vai ser do Brasil,
com tudo que está acontecendo, não é verdade? Está uma incerteza do que vai acontecer no Brasil. O Bruno trabalha com investimento, Bruno Ribeiro, deu até uma palestra maravilhosa aí que o pessoal amou, né, a palestra sobre organização financeira. E ele sabe que a estabilidade está uma incerteza muito grande do que vai acontecer, né? Principalmente se você viu no X aí o que está acontecendo aí, que foi desmascarado esses 2 dias aí. Então, está acontecendo muita coisa. Então, nós temos que entender que nós temos que estar escondido em Deus. A palavra de Deus disse que no ano que houve fome no Egito, Isaac semeou naquela época e ele colheu 100 vezes mais do que ele costumava colher, porque Deus era com ele. Então, em época de crise, está todo mundo chorando, esteja atento, porque Deus está te dando uma estratégia para vender lencinho. Está todo mundo chorando, é época de você vender lencinho. A época da pandemia, quem tinha loja de embalagem, ficou rico. Quem tinha fábrica de embalagem ficou rico, porque foi tudo por iFood, né? Então, é a percepção do momento que você está vivendo, que o Espírito Santo vem te dar essa graça, essa sabedoria em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus, hoje está meu amigo Vaguinho aí, Deus abençoe você, trouxe seu filho hoje, né, Vaguinho, parceiro. Vaguinho, a gente costuma jogar bola junto, faz tempo, faz uns 2 anos que não joga bola junto, né, Vaguinho, mais ou menos, mas sinal que estamos ficando velho, né? Então, a gente jogava bola junto, inclusive, o Vaguinho salvou minha vida uma vez, eu estava contando para o Stefan, vocês sabiam disso não? Que o Vaguinho salvou minha vida? Quem sabia? Mas não foi por causa de briga na beira de campo não, porque a gente não briga, mas tivemos um jogo contra o pessoal de Diadema, né, campo, inclusive acho que ficou empatado o jogo, se eu não me engano, né? E aí a gente jogou ali e depois teve um churrasco. E aí na hora do churrasco, eu fui comer um pedaço de carne e o pedaço de carne ficou entalado aqui na minha garganta. E ali eu comecei a passar mal, o pedaço de carne não saía, não voltava, comecei a ficar roxo, sem ar. Daí ele veio rapidinho e fez aquela batida, pá! Cuspiu o pedaço de carne longe. Falei, cara, eu senti que eu ia morrer. Você já ficou sabendo que muita gente já morreu engasgado, né? Então, Vaguinho, parceiro aí, tá aí, né? Deus abençoe tua vida, viu? Então, a palavra que eu quero ministrar, eu só quis falar sobre esses temas, mas Deus tem uma palavra do trono para a tua vida, amém? Queria que você fechasse seus olhos, quero orar pela tua vida. Querido Espírito Santo de Deus, eu te glorifico por teus filhos estarmos aqui junto ao Senhor, ó Deus, diante da sua presença, diante do seu altar, ó Deus, para ministrar a palavra do Senhor. Que a palavra do Senhor hoje gere vida, gere força, gere comunhão, gere intimidade, gere posicionamento. É a tua palavra, Deus, a tua palavra é poderosa. Então declare ao Espírito Santo, fala, Espírito Santo, fale comigo através da tua palavra. Levante suas mãos e fale, Espírito Santo, meu amigo, meu companheiro, fale comigo em nome de Jesus. Amém, amém. Pode dar um aplauso ao nosso Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus, o tema dessa palavra, o valor de uma vida transformada. Por que o valor de uma vida transformada? Porque vai ter vida que vai para o inferno. Nós temos que, essa alma tem muito valor. Tem muito valor, mas tem muita alma que tem valor, mas vai para o inferno. Não é verdade? Então o valor de uma vida transformada é muito grande. Agora, quem sabe
se aquela vida vai ser transformada ou não. Jesus, ele disse uma vez que nós não deveríamos dar coisa sagrada aos cães, que nós não deveríamos dar pérola aos porcos. Mas como nós vamos saber se aquela pessoa, ela é cão, se ela é porco? Então, a palavra diz, ide pregai a toda criatura. Quem crer será salvo. Então pregue em tempo, pregue fora de tempo. Nós não sabemos quem vai receber. Nós não sabemos quem vai rejeitar. Porém, existem evidências de quem vai receber e quem vai rejeitar. E um texto que Deus vai falar muito conosco é aquela passagem do endemoniado de Gadareno. Não sei se está aí, dá para colocar aí, né, Deca? Coloca aí, Marcos capítulo 5, versículo 1 ao 20. Marcos capítulo 5, versículo 1 ao 20. Já? Vamos lá ler então. Vou ler aqui nessa Bíblia que fica a mesma tradução, né? Marcos. E assim atravessaram o mar e foram para a região de Gerá. Pode trocar essa tradução, Deca, porque senão, porque é Gadara, né? Região dos Gadarenos. Isso, Gerazenos pode ser também. Então, Gadarenos, isso. Essa foi boa. Eles chegaram ao outro lado do mar, a terra dos Gadarenos, e saindo ele do barco, imediatamente veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nenhum homem podia prendê-lo, não, nem concorrentes. Porque tendo sido ele, muitas vezes, deixa eu sentar aqui que eu consigo melhor, porque tendo sido ele muitas vezes preso com grilhões e correntes, e as correntes foram por ele arrancadas, e os grilhões quebrados em partes, e nenhum homem podia amansá-lo. E sempre, noite e dia, ele estava nos montes e nos sepulcros, gritando e cortando-se com pedras. Mas, quando ele viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Pois ele lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. E ele perguntou-lhes: qual é o teu nome? E ele lhe respondeu dizendo: meu nome é Legião, porque somos muitos. E pediam-lhe muito que não lhe enviasse para fora daquela terra. Ora, estavam ali perto nos montes uma grande manada de porcos se alimentando, e todos os demônios lhe pediram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que possamos entrar neles. E imediatamente Jesus lhe deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos, e a manada desceu violentamente pelo declive para o mar. Eram cerca de 2.000, e eles se afogaram no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e os que anunciavam na cidade e os anunciavam na cidade e nos campos, e eles saíram para ver o que havia acontecido. Eles foram até Jesus e viram aquele que fora possuído pelo demônio e tivera a legião, assentado, vestido,
e em perfeito juízo, e eles ficaram com medo. E os que tinham visto isso, contaram-lhes o que acontecera ao possuído pelo demônio, e também acerca dos porcos. E eles começaram a suplicar-lhe para que saísse das suas regiões. E entrando ele no barco, suplicavam-lhe que fora possuído pelo demônio, que pudesse estar com eles. Todavia, Jesus não o permitiu, mas disseram-lhe: vai para a tua casa, para os teus amigos, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Até o 20. E ele partiu e começou a divulgar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos os homens se maravilhavam. Amém. Amém? Pode voltar a imagem, Deca. Glória a Deus. A gente pode perceber alguns detalhes que Deus vai falar com a gente aqui. Alguns detalhes importantes que hoje, eu sei que você já conhece esse texto, já ministrei ele com outro contexto, mas hoje a Bíblia diz que a palavra de Deus se renova a cada dia. A palavra de Deus se renova na tua vida hoje. Deus quer falar exclusivamente contigo hoje. Quais são alguns pontos importantes que a gente percebe? Se Jesus tivesse falado para os discípulos: nós vamos lá para a região de Gadara, era uma região onde o povo era imundo, não era um povo judeu, porque os judeus não criam porcos, não tinha um povo que adorava e temia o Senhor, não tinha nada a ver ir para aquela região. Agora imagina que quando eles estavam indo, se você conhecer esse texto, o que aconteceu no meio do trajeto de barco? Não foi uma tempestade, foi uma grande tempestade, né? Então aconteceu uma grande tempestade que falou que o barco ia afundar. Agora você imagina se Jesus falasse assim: olha, nós vamos aqui, pense você é um discípulo de Jesus, amém? Aí Jesus fala para você assim: nós vamos para o outro lado, só que é o seguinte, vai ter uma tempestade, nós quase vamos morrer afogados. Se eu não fizer um milagre, nós vamos morrer afogados. E quando a gente chegar lá, vai ter um morador de rua, andarilho, fedido, que está podre, morrendo, dormindo nos túmulos, sem tomar banho, vai vir em cima de nós, e ele vai ser curado, mas nós não vamos trazer ele para cá não, para nossa equipe não, ele vai ser curado, vai ficar lá. E é o seguinte, nós vamos dar o prejuízo para aquela cidade de 2.000 porcos, eles vão querer apedrejar a gente, nós vamos sair daqui desonrado, nós vamos embora desonrado daqui, e nós vamos, não vai ninguém da cidade vai aceitar. Qual que seria a sua motivação para ir numa obra missionária dessa? Você ia chamar isso do quê? De barca? Isso é uma barca furada, você é doido. Tá, imagino Bahia falando: livrai-me, livrai-me. Você é doido? Vou não, vai você. Filho da minha parte em dinheiro. Você iria nessa obra missionária? Pensa bem. Vamos olhar pela ótica dos... Se ele contasse, então Jesus é ligeiro. Jesus falou: gente, vamos lá para Gadara. Mas ele não falou que ia ter tempestade. Mas ele falou que nós íamos chegar do outro lado. Então Deus disse que você vai chegar lá, na terra prometida, ruas de ouro, paredes de cristal, nem olhos viu, nem ouvidos ouviram, nem desceu ao coração do homem o que Deus preparou para você. Você vai chegar lá. Só que ele não falou as tempestades que ia ter no caminho, não falou os desertos que você ia ter no caminho,
as adversidades que você ia ter no caminho. E ali, os discípulos foram. Mas o que chama a atenção? Jesus tinha ensinado para não jogar pérola para os porcos. E como que você vai entender Jesus? Porque o mesmo que disse para não jogar pérola para os porcos, foi o mesmo que foi e fez todo um trabalho desse para ganhar um endemoniado. Um endemoniado. E aquele endemoniado poderia falar, poxa, ele virou um 12 na equipe, virou um discípulo na equipe. Não. Ganhou um endemoniado. E eu acredito, se eu fosse naquela época um dos discípulos de Jesus, eu ia questionar Jesus. Eu ia falar assim, peraí, Jesus, por que você não levou, por que o Senhor não levou esse gadareno para a gente levar ele para ir dar testemunho nas igrejas, para dar testemunho na sinagoga? Jesus falou, não, ele ficou lá, ele quis ir embora com Jesus, mas Jesus falou, não, você vai ficar aqui em Decápolis. O que era Decápolis? Era uma região que tinha 10 cidades, e depois você vai ver que Jesus sabe o que faz, porque as 10 cidades de Decápolis ficaram sabendo de Jesus por causa do endemoniado gadareno. Não ficaram sabendo de Jesus por causa dos porcos que se atirou. Não ficou sabendo de Jesus por causa daqueles camponeses que estavam cuidando de porco. Não ficou sabendo. Então, quando a gente entende a importância de uma vida restaurada, porque aqueles camponeses que não quiseram saber de Jesus, Jesus foi embora, e a Bíblia diz que quando você prega para uma pessoa, e ela não recebe, o que a Bíblia manda fazer? Manda limpar a poeira dos seus pés, para você não levar nem a poeira dos seus pés daquele lugar. Então, o mesmo Jesus que atravessou com a sua equipe principal, porque os 12 era a equipe principal de Jesus, sim ou não? Atravessou com a sua equipe principal uma tempestade, enfrentou uma grande adversidade para ganhar um endemoniado, e ainda não trouxe aquele endemoniado, não tinha interesse ministerial, pessoal, nenhum nele, porque ele ficou lá. Isso mostra que nós temos que fazer um desprendimento. A Bíblia diz que um ganha, o outro consolida e Deus dá o crescimento. O que quer dizer isso? Entre as redes, agora uma palavra mais interna, nós não podemos ter rivalidade quando uma pessoa transiciona de uma rede para outra. Porque aquela pessoa que transicionou de uma rede para outra, ela está ainda dentro do corpo de Cristo, que é a cobertura da igreja. Nós temos que trabalhar nosso coração para ficar triste quando a pessoa sai da presença e vai para o mundo. Quantas pessoas, esses dias nós estávamos fazendo ontem o levantamento, quem estava fora da igreja, não era? Quantas pessoas saiu? Se todo mundo que desviou aqui na igreja tivesse aqui hoje, essa igreja teria que ter uns três vezes o tamanho desse lugar para poder comportar. Quantas pessoas que passou? Só você, Stefano. Quantas pessoas que você ganhou? Luan, aquela rapaziada daquela época lá. Quantos que não passou? Que se tivesse tudo aqui, já teria. E você? Quantos que você já ganhou? Quantas pessoas, Gabriel, que você que é um evangelista, quantas pessoas passou por você e não está na presença de Deus hoje? Então, faz uma lista dessas ovelhas perdidas aí e vai buscar. Aí você fala assim, mas pastor, o que eu faço? Eu vou buscar? E aí, busca, não busca? Vocês sabem o que a Bíblia fala sobre isso? Busca ou não busca, Bruno? Hã? E aí?
Tem que ver se você está preparado para buscar. Você está preparado para as pessoas voltar? Então, existe 3 tipos de situação. Uma é a ovelha perdida. A ovelha perdida você tem que buscar. Agora, se ele é o filho pródigo, você tem que esperar voltar, não pode buscar não. Sabia disso? Porque o filho pródigo é aquele que você gerou o seu DNA nele. É aquele que aprendeu, é aquele que consolidou e falou, ó, não quero. Porque essa igreja tem a parede preta, eu gosto dessa cor lilás. É lilás essa cor? Azul? Eu chutei lilás, mas lilás e azul para mim é muito parecida, que eu tenho um leve grau de daltonismo, né? Então, eu gosto de parede branca. A igreja de parede preta, já falaram para você que igreja de parede preta não é de Deus? Eita, imagina o cara chegar lá no céu, lá tem um local lá com parede preta e dourado, imagina, e você falar assim, não quero não. Então, não gosto da cor da parede. Não gosto disso, não gosto do louvor, o estilo do louvor. Não me cumprimentaram. Teve pessoas que saíram da igreja, que veio falar para mim, que parou de ir para a igreja porque no dia da ceia, toma cuidado você que serve ceia, hein? A pessoa parou de ir para a igreja porque no dia da ceia, a pessoa que serviu a ceia para ela não falou o sangue e o corpo de Cristo derramado por você. A pessoa saiu da igreja por causa disso. Você acredita nisso, gente? A pessoa veio me falar que saiu da igreja, ainda teve coragem de falar que era por causa disso. Porque na hora que entregou a ceia para ela, não falou o sangue e o corpo de Cristo. Mas o pastor falou aqui já que era o sangue de Cristo, mas não falou olhando para ela. Então, a ovelha perdida você tem que buscar. O que é uma ovelha? A pessoa quer o evangelho, mas ela teve dificuldade, teve pecado, Agora que a pessoa que é o filho pródigo, é aquele que você gerou o DNA, que você fala, meu Deus do céu, ele sabe, eu já ensinei tudo. Mas ele fala assim, não, eu não quero agora seguir, eu quero, tô procurando, não quero estar lá na igreja. Aí esse é um filho pródigo que você tem que orar, esperar, ter um momento dele, que ele vai cair em si e falar, poxa, eu vou voltar. E ali o filho pródigo, você tem que esperar ele voltar. E o filho pródigo, ele volta transformado, ele está passando um processo dele, né? Então vocês entenderam, quando se busca ovelha perdida, o bom pastor vê lá. Então, vamos supor, você chegar em mim e falar, olha pastor, eu acho que fulano que está afastado da igreja é uma ovelha perdida, não é um filho pródigo. Porque o duro é saber, né? Quem é filho pródigo, quem é ovelha perdida. Ovelha perdida é aquele que quer, que gosta, mas está com fraqueza, está com dificuldade, está com problema de seguir, ele precisa de um apoio, precisa de um incentivo. Vai mandar mensagem para ele. Que nem hoje para mim, ver o Vaguinho aqui é uma coisa muito... Porque a gente tem uma caminhada, mas todo dia eu lembro de você, Vaguinho. Te mando uma palavra, não mando? Não é verdade? Mando ou não mando? Todo dia. Então ele está aqui. Ele é uma ovelha do Senhor que está conhecendo a fé, conhecendo os princípios. Nós temos uma história já com ele, de uma superação do que ele viveu, né? E do casamento dele. Então, é uma ovelha do Senhor que está aí hoje. A gente tem uma conexão. Às vezes, não no templo das 4 paredes, mas de alma, de mandar palavra. Então, uma pessoa que está sendo gerada no Espírito para caminhar. Agora, um filho é aquele que você gerou. Por exemplo, um filho pródigo que eu vejo,
vou citar aqui, um filho pródigo meu, o pastor Rodrigo. Gerei ele no pastorado, tudo, ele mudou lá e está tentando ir para outra igreja, está em outra cidade, é uma pessoa que eu amo, que eu oro, que um dia esse filho, ele pode dizer que ele é um filho pródigo, que ele foi gerado DNA, aprendeu a orar, aprendeu a buscar, criou uma identidade, não é verdade? Uma pessoa que, quem conhece ele aí, ama a vida dele como homem de Deus, não é verdade? Então esse é um filho pródigo, que eu oro para, mas eu falo para ele tem que, já tentei buscar o filho pródigo, mas não dá muito certo, pior ainda as coisas, filho pródigo tem que querer voltar. Então na sua vida, você gerou ovelhas, precisa ser buscada. Você entendeu hoje? Filho pródigo, deixa que ele vai voltar. Amém? O filho pródigo vai voltar, porque o filho pródigo volta. Então, ao mesmo tempo, um Jesus que disse que não era para jogar pérolas para os porcos, que não era para dar coisa sagrada para os cães. O mesmo Jesus que disse isso, foi aquele que atravessou o mar, colocou seus 12 discípulos principais em risco, para poder ganhar uma alma, porque uma alma transformada tem muito valor. Uma alma que quer ser transformada tem muito valor. Você vê, da onde Deus te tirou? Da onde que Deus te tirou, hein? Hein, Jonathan? Da onde que Deus te tirou? Da onde Ele te resgatou? Porque você é uma alma transformada, porque você tem valor. Você foi comprado pelo sangue. Deus te tirou da criminalidade. Deus te preservou de tomar tiro. Tiro já passou do lado do seu ouvido já, de madrugada fugindo de polícia. E hoje você foi restaurado, porque uma alma transformada tem muito valor para Deus. Às vezes você não está vindo tanto na igreja, não está tanto envolvido aqui, mas é igual aquele endemoniado, depois que ele foi curado, ele ficou em Decápolis. Quantas pessoas não ficaram impactadas com o seu testemunho de vida? Na verdade, estou usando o exemplo de um Jonathan aqui, mas nós temos, cada um tem a sua história, que vai falar da história do Sidney, do pastor Sidney, da pastora Aline, das queimaduras que ele teve. Ele tinha 1 ano de batizado. Quem conhece essa história aí? Ele tinha 1 ano de batizado. Nós fizemos um culto na minha casa na quarta-feira. Foi o pessoal do clube lá, né? O pessoal do clube foi lá para dar uma palavra para mim lá. Só que aí chegou o Ney e a Aline. Ney e a Aline começaram a contar a história deles. Eles não deram palavra, só choraram, ficaram impactados lá. Porque o Ney, o tempo que ele passou, mais de 6 meses no hospital, tomou 40 bolsas de sangue, tirava a pele das costas para pôr na perna. A Aline tinha perdido o pai, cuidando dele no hospital, se converteu, aceitou Jesus. Ela começou a se converter, depois ficou junto com o Ney. Hoje tem o fruto desse amor que é a Esther aí, ó. E está na presença de Deus, cuidando de uma rede de casais. Deus pega o improvável para mostrar que Ele é poderoso. Será que você está entendendo? Se você tem entendido que às vezes você se sente meio improvável, você se sente improvável. Marcelo sabe, pastor Marcelo, quando eu tinha 17 anos de idade, eu ia na casa do pastor Marcelo às 7 da manhã, que a gente ia todo dia procurar emprego, uma época que a gente tinha 17 anos de idade. A gente ia, eu passava na casa dele, que era perto da minha, tomava um chá da dona Francesca. Dona Francesca fazia um chá de capim santo, né? Chá de erva cidreira. A gente tomava um chá e a gente saía para procurar emprego ali. E eu no mundo, ele no mundo, sem querer saber nada de Deus, ela falava uma palavra de Deus para nós. E quem diria,
E eu chegava lá e eu ia falar assim, nossa, eu estou com uma dificuldade com meu pai, estou com uma dificuldade com a minha madrasta. Desabafava que eu estava com relacionamento com eles, um inferno dentro de casa, porque eu estava indo para o barzinho, bebendo, ficava dias na rua, prostituição, bebida, droga. E hoje, eu sou pastor do meu pai, sou pastor da minha madrasta, que é minha segunda mãe, porque Deus pega o incerto. Deus está querendo falar com você, para mostrar que Ele é poderoso, para que a glória não seja sua, mas para que a glória seja dEle. Pega aquele que não seria ninguém para ser alguém que faz uma obra para Deus. Você está entendendo que Deus quer mostrar na tua vida o que Ele pode fazer em você? O que Ele pode fazer na tua vida? Ontem meu pai foi em casa, a gente toquei um teclado. Alguém na recepção ali para recepcionar o cara que quase entrou na igreja ali, né? Então, é uma percepção, né? Eu vejo a importância de uma alma. Então, o seu chamado é muito importante. Se você usar a sua capacidade para poder entender como Deus quer te usar, você é tão importante para Deus. Aquele endemoniado, ele queria caminhar com Jesus, ele queria abrir mão e fazer tudo para a obra de Deus. Mas aí, de repente, Deus falou, não, o seu testemunho de transformação, eu vou fazer uma obra tão linda na sua vida, que a transformação que você vai ter em Deus, bem-vindo, irmão, Deus abençoe. A transformação que você vai ter em Deus, você vai ser um referencial de mudança, você vai ser um referencial de transformação. O seu testemunho de vida vai falar muito mais do que uma mensagem que você dá na célula. Sua transformação de vida no trabalho vai ser tão poderosa que as pessoas vão falar, eu quero conhecer esse Deus aqui. Sabia que existem testemunhos que a gente pode contar? Existem coisas tão grandes que a gente não pode nem contar, né, Jefferson, que Deus faz. Não é verdade? Mas eu vou contar um testemunho aqui, não vou contar as pessoas. Vou contar o que aconteceu. Tinha um senhor que tinha 2 famílias. E aí ele veio aqui, se converteu, não era aqui o salão, era quando a igreja estava em outro endereço. Não vou falar qual era o endereço, para você não saber quem é. Mas aí ele se converteu. E falou, eu preciso largar uma família, porque eu estou cuidando de 2, tenho 2 famílias, 2 esposas. E eu quero ficar com a minha esposa oficial mesmo. Eu quero transformar a minha vida. E ele falou, eu quero transformar a minha vida. E ali ele se batizou, teve uma transformação linda, largou a situação do pecado. E aí o que aconteceu? A amante chegou na igreja, e a gente estava na porta da igreja assim, e ela falou assim, quem que é o pastor Michel? Falou bem brava. Eu falei, sou eu. Ela, eu quero conhecer o Deus que fulano conheceu. Vou falar o nome dele. Eu quero conhecer o Deus, porque a paz que ele tem eu preciso ter. Aí eu peguei, na hora eu estava meio panguando, né, Fabião? Não entendi quem era. Aí ela me falou. Aí eu falei, vem cá, minha irmã. Falei, bom, aqui não vai dar para você congregar. Fica ruim, né? Porque uma sabia da outra. Encaminhei uma igreja lá de Santo André, que ela era de Santo André. E aí fizeram uma célula na casa dela. Ela se converteu, passou pelo encontro, pelo impacto que teve de transformação naquela vida. Olha o que Deus faz. Então essa palavra aqui
ela vem no seu coração para mostrar que o endemoniado gadareno, a transformação da vida dele mudou 10 cidades. Você sabe o que é Decápolis? 10 cidades. A transformação dele, viver bem com a família. Então você pensa assim, não estou pregando muito. Querido, só de você ter a transformação que você teve, só de você ter a alegria da salvação, só da sua linguagem de vitória, só dos seus valores, só o brilho no seu olhar. As pessoas olhavam o gadareno e falavam, meu Deus do céu, o que acontece? Então, mesmo que você tenha um gênio, um temperamento ácido, e seja uma pessoa mais diferente, o Espírito Santo vai fazer uma obra. Quantas pessoas que não viram sua transformação, Steph? Você pensa que foi por causa do seu rostinho bonito que as pessoas vieram para a igreja? Não foi isso não, cara. Foi porque Deus fez algo na tua vida. Eles vieram, não ficaram, mas vieram conhecer Jesus porque teve uma transformação na tua vida. Então, eu quero só relembrar um louvor que meu pai fez, porque foi o que impactou ele. Ele cantou aquela canção, ele fez um louvor country, meu pai, quando ele se converteu, e ele cantou assim, o louvor fala assim, de tanto ouvir chamar teu nome, de tanto ver te procurar, eu resolvi neste momento também querer te encontrar. Então, meu pai, ele fez um louvor assim, de tanto ouvir clamar teu nome, de tanto ver te procurar, eu resolvi nesse momento querer te encontrar. Quem que tinha se convertido na casa? Eu. De tanto ouvir clamar teu nome. Quem estava clamando Deus em casa? Mas eu não estava clamando em alta voz. Porque em casa, na minha casa à noite, eu não vou ficar orando alto e atrapalhando o sono das pessoas. Na minha casa, eu dobro o joelho em cima do colchão do lado da Simone, ela nem percebe que eu estou orando. A não ser quando é uma oração coletiva, né? Ou de concordância, ou de batalha espiritual. Mas uma oração pessoal com Deus, eu falo coisas íntimas da minha alma ali, do meu secreto, do meu profundo, que às vezes não é nem bom as pessoas saber o quão mal eu sou, o quanto tendência para o pecado eu tenho, e você também tem. Então eu faço oração secreta, porque se alguém ouvir alguma das minhas orações, pode ser que desvia. Então tem coisa que só Deus está preparado para ouvir. Nem os meus discipuladores estão preparados para ouvir. Não sei, eu estou sendo sincero. Talvez só seja eu que tenha essa... Não? Que bom, tem aí meia dúzia aqui. Então, o que acontece? A transformação... Então não foi a palavra que eu ministrava lá na reunião que eu fazia com meu pai. Não era só o louvor que eu colocava ali, mas era de tanto ver chamar teu nome, de tanto ver te procurar. Mas eu não orava alto. Eu ia no banheiro da casa do meu pai, tem uma balancinha, que ela é forrada de carpete em cima assim. Agora acho que puseram uma de vidro, né? Tem uma balança no banheiro do meu pai. Eu lembro que eu dobrava o joelho ali, punha a cabeça naquela balancinha. Sabe? E nossa cabeça é de quebrar a balança, né, Bruna? E ali, ficava ali orando. Às vezes meu pai estava na lavanderia da casa dele lá, tinha um sofá na lavanderia e um isqueiro e um cinzeiro, e ele fumando falava, você foi orar. Mas como que ele sabe? Porque eu entrei no banheiro, não falei nada,
Até eu chorei, tudo, depois enxugava a lágrima, enxugava o rosto, e ele falava, você foi orar. Porque o Espírito revela. Então, tua transformação vai ser notória porque o Espírito vai revelar. Aonde você for, você vai impactar as pessoas que estão à sua volta, em nome de Jesus. Então, Deus, ao mesmo Deus que diz, Jesus que disse, não lance pérola aos porcos, mas uma vida que quer se transformar, Ele fará uma grande obra em nome de Jesus, amém? Então vamos fazer uma oração, vamos orar, você pode ficar de pé, eu vou ficar assim, ó, amém? E fique de pé para receber oração. Estenda suas mãos assim, comece a falar, Senhor, eu quero essa transformação para a minha vida. Eu quero ser tocado pelo Espírito Santo. Eu quero ser ministrado pela palavra a cada dia. Eu quero transformar. Eu quero que minha vida mude, Deus, que a sua vontade venha sobre mim, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, manifesta na minha vida, manifesta no meu coração. Manifesta a tua palavra poderosa, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Levante suas mãos ao Senhor e fale, Espírito Santo, vem sobre mim, transforma meu coração, transforma minha mente, transforma minha alma pelo poder do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu estou aqui, Pai. Eu quero sentir tua voz, eu quero ouvir tua palavra, eu quero ser transformado, eu não quero virar uma religião a mais que frequenta uma igreja e nada acontece, meu Deus. Eu preciso viver a essência do teu Espírito, diga para ele, eu preciso viver a essência do teu Espírito. Eu quero que as pessoas ao meu redor vejam a transformação e sejam tocadas pela presença de Deus. Em nome de Jesus, meu Pai, estamos diante do seu altar clamando a Deus uma transformação profunda, uma transformação genuína. Ó Deus, visita essas famílias aqui representadas. O Senhor conhece as dificuldades, ó Pai, da alma. O Senhor conhece a dificuldade do coração. O Senhor conhece o pensamento, os problemas, as angústias de cada alma nesse lugar, ó Deus. Então vem com teu Espírito Santo, vem com tua presença, vem com teu toque, vem com as tuas mãos poderosas, vem com teu poder, vem, derrama seu amor, ó Deus, derrama Espírito Santo, derrama a tua unção, ó Deus, derrama, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Vem com autoridade, Espírito Santo. Levante suas mãos a Ele. Aleluia. Santo, santo, santo. Teu nome é santo, é poderoso. Exaltamos a Ti, ó Deus. Engrandecemos Teu nome sobre todo nome, Deus. Levante suas mãos e adore o Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus.